amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolsa linda, que é a bolsa Elegance. Já mostrei ela no Instagram, muita gente me pediu para trazer a aulinha dela, então eu decidi vir aqui gravar para vocês. Então, vou mostrar todo o passo a passo, como fazer o ponto, né? Como fazer o forro, como costurar o forro e também como costurar o fecho na bolsa para ficar assim toda perfeita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, já se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito, deixa o seu like, que é muito importante para mim, e também já compartilha para que mais pessoas possam conhecer aqui o meu trabalho, o meu canal. É uma alegria poder trazer aulas para vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá para nossa aula. Bom, antes de tudo, eu vou explicar para vocês que toda a lista de materiais eu sempre deixo, ó, aqui na descrição do vídeo. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Então, você pode clicar na descrição e ver toda a lista de materiais, tá bom? Para que a gente não perca tempo, eu gosto de deixar lá para ficar bem mais claro, tudo escrito certinho para vocês. E esse modelo aqui, nessa cor, que eu não sei nem dizer exatamente o nome, gente, é uma cor muito linda, né? Ele é um fio de poliéster, tá? É um fio que eu utilizei da Rasteixo. Vou pegar aqui o rótulo para vocês. Olha, pegar aqui para vocês verem. Foi esse aqui que eu utilizei, tá? Ele é o fio de poliéster da Rasteixo. Ele é o 5 milímetros, tá? Mas vocês sabem que o 5 milímetros da Rasteixo é bem fininho, olha. Não é aquele 5 milímetros mais grosso, tá? E ele vem com 220 metros, tá? Mas, gente, um rolo desse completo dá pra fazer duas bolsas, ainda sobra um pouquinho, tá? Duas dessas aqui, ainda sobra um pouco. E a cor aqui, que muita gente me perguntou, né, lá no Instagram, a cor é a 1137, tá? Você sabe que o fio de poliéster da Rasteixo não tem nome de cor, né? Ele tem a numeração. Então, esse rolo aqui, por exemplo, já tinha utilizado ele um pouco para um detalhe numa bolsa. E aí, eu usei depois para fazer essa aqui e me sobrou esse aqui. Por isso que aqui não dá para fazer mais outra, tá? Porque eu já tinha utilizado para, bem no início, fazer uma outra bolsa que não tem nada a ver com esse modelo aqui. Mas, sim, um rolo desse aqui completo, dá pra fazer duas bolsas dessas, tá? Já até pesei tudo certinho. A gente usa em torno de 200 gramas desse fio aqui pra fazer essa bolsa, tá? 200 gramas do fio de poliéster da Rasteixo. Claro que dependendo da marca, pode alterar pra mais ou pra menos. Dá pra fazer também com o fio náutico. Qualquer outro fio que você desejar fazer, você consegue sim. Mas só te aconselho a fazer com a espessura mais próxima a essa aqui, pra facilitar e você não ter que fazer tanta adaptação. Aí, pra aula de hoje, nós vamos utilizar esse rosa. Ele tá até sujinho aqui, gente, vocês me perdoem. Não sei como, mas sujou, porque eles vêm assim, ó, bastante cheio e fica assim, ó, meio solto, sabe? E eu acho que por isso suja. Eu gosto sempre de colocar no saquinho, mas aqui essa sujeirinha, ela não vai aparecer, porque aqui tá mais, né, a maior parte tá limpinho, tá? Então, eu vou utilizar essa cor aqui com esse tom do fecho, tá? Lembrando que esse fecho aqui é da vovó, ele é da Bags Acessórios, tá? Todos eles são da Bags Acessórios, tem uma opção variada de cores, tem esse aqui, que é esse rosinha, que vai super combinar com o fio que eu escolhi. Tem esse aqui, ó, que é já um pérola, né? Tem esse aqui também, tá? Que já combinou super com essa cor também, que ele é tipo um roxinho, né? Como se fosse um lilás envelhecido, né? Muito lindo também, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo link que eu vou deixar na descrição, lá embaixo, da Bags Acessórios, que aí você vai ver direitinho e poder adquirir para fazer a sua bolsa Elegance. Se você quiser utilizar outro fecho ou adaptar esse mesmo modelo de bolsa, né, os pontos para outro tamanho de fecho, também dá, tá bom? Vou dar uma pincelada para vocês sobre isso mais na frente. Eu vou até medir aqui, só para vocês terem noção. Se não me engano é 12, isso, 12,5, ó, tá? A largura desse fecho aqui. Então, esse é o fecho que nós vamos estar utilizando. Eu escolhi o rosinha. É um fecho muito lindo, né, gente? Vou medir assim também, só pra deixar claro aqui pra vocês verem. Ó, 10 centímetros por 12,5, tá bom? É a medida do nosso fecho. Então, aqui, ó, esse rolo da Rasteixo, ele vem com 410 gramas, tá? Ele completo, o de 5 milímetros. Então, dá pra gente fazer duas bolsas, porque é em torno de 190 a 200 gramas pra cada bolsa. Se você mudar o fio, vai mudar, lógico, a quantidade, né? O peso, o final da bolsa. Quantidade, talvez, que vai utilizar. Eu comecei a fazer aqui um teste com o fio náutico, também da Rasteixo, mas agora o náutico, 3 milímetros. Por quê? Ele é a mesma espessura, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. A mesma espessura do 5, praticamente, ó.
tá? Esse rosinha é o 5, poliéster, e esse aqui no creme, ele é o 3, o náutico, de polipropileno, tá bom? Então, é quase a mesma espessura, então você sim pode trocar pro náutico também, mas que seja de espessura bem próxima. Bom, e para iniciarmos a nossa aula, nós vamos primeiro fazer uma laçadinha. Lembrando que a agulha que eu escolhi para essa espessura de fio, tá? É a agulha 4,5. Mas você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto. Então, primeiro a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial, eu faço dessa forma, ó, venho aqui por cima, vou lá pra baixo, dou uma voltinha, até ficar retorcido assim, pego aqui o fio e passo aqui por dentro, ó, tá? E aí, eu ajusto pra poder fechar aqui a minha laçadinha inicial. A partir daqui, a gente vai tecer correntinhas. Então, aqui a gente vai precisar fazer 6 correntinhas, mais uma pra dar altura, tá? Então, aqui já tenho 3, 4, 5, 6. São 6 pra base, mais uma só pra subir. Então, essa uma que a gente fez pra subir, a gente pula ela, vem nessa aqui, que no caso foi a 6ª corrente, ó. Aí, você vem aqui a parte da frente da corrente, essa aqui é a parte de trás. Na parte de trás tem esses altinhos, é aqui que a gente vai entrar pra fazer o ponto, tá? Então, você vai pular esse, entra nesse aqui, ó, na parte de trás, e pega essa laçadinha aqui, né? Puxa o fio e faz o primeiro ponto. Vem na próxima correntinha, ó, na parte de trás, pega aqui o fio, sobe e faz o ponto. E aí, na próxima, a mesma coisa, ó. Então, vai ficando assim, do outro lado vai ficando bem bonitinho aqui, ó, as duas correntinhas, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de 6 pontos baixos. Fica dessa forma. Agora, a gente vai fazer o seguinte, uma corrente para subir, vamos virar o nosso trabalho aqui para nossa esquerda, e agora a gente vai voltar tecendo pontos baixos, tá? Um ponto para cada um dos 6 que a gente fez anterior. Então, pula a correntinha, vem aqui no primeiro ponto, ó, aqui em cima, e faço o ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. E assim, a gente segue fazendo ponto baixo em cada um dos pontos da carreira anterior, até a gente completar 6 pontos baixos aqui na nossa carreira, tá? Que é o último, ó. Vem aqui e faz o 6º e último ponto. Então, vai ficando dessa forma, certo? Eu vou medir aqui pra vocês terem noção desse tamanho aqui, porque se você tiver escolher fazer, né, com um fio mais fino, você provavelmente vai precisar fazer mais correntinhas aqui na base pra chegar à mesma medida. Se tiver escolhido um fio mais grosso, vai fazer menos correntinhas pra chegar a essa medida, tá? Então, é só adaptar, não importa a quantidade de correntinhas que você fizer na base aqui, ó. No nosso caso, foi 6 mais uma pra subir. Então, pode ser que seja mais ou menos, o importante é que seja na medida, para que ao final da bolsa dê certo com o fecho. Então, aqui, ó, aproximadamente 6 centímetros, tá? Então, faz aí nessa média que dê 6 centímetros de pontos. Então, no meu caso, 6 centímetros de exatos também, 6 pontos baixos, tá? Uma corrente para dar altura, viro o trabalho e vou repetir ponto sobre ponto. Em cada um dos pontos, sempre um ponto baixo, tá? Então, você vai fazer isso até completarmos em torno de 15 carreiras. Aí, eu volto para medir para vocês quantas carreiras exatas eu fiz e o tamanho que vai ficar, tá bom? Então, vamos seguir fazendo carreira a carreira. Sempre fazer uma correntinha para dar altura, vira o trabalho, volta fazendo outra carreira. Até a gente completar em torno de 15 carreiras, tá? Bom, já completei aqui 15 carreiras. Vou medir para vocês, tá? Se basearem aí. Você pode fazer mais ou menos carreiras, o importante é que seja aproximadamente 13 centímetros de carreiras, tá? Então, se estiver fazendo aí com fio diferente de espessura, ou se a tensão do seu ponto for diferente, você vai se basear pela medida e não pela quantidade de carreiras. Aqui, nesse caso, a gente fez 15, tá? Agora, a gente vai trabalhar a carreira de pontos baixos ao redor, só para dar acabamento aqui no fundo da bolsa. Então, a gente vai fazer uma corrente para dar altura e vamos trabalhar essa lateral aqui, tá? Aqui, você vai observar, ó, que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um baixo, um alto. Baixo, alto, baixo, alto. Então, cada um deles equivale a uma carreira que a gente fez aqui. Então, a gente vai tecer também um ponto em cada um deles, tá? Então, o primeiro é nesse baixo aqui, ó. Você vem aqui, ao invés de pegar só uma perninha, eu gosto de pegar duas, assim,
tá? E aí, vem aqui e faz o ponto baixo. Agora, é no alto, ó. Aí, você vem aqui, pega o fio e faz o ponto baixo. Agora, é no baixo, tá vendo, ó? Alto, baixo, alto. Então, no baixo, você pode ver que tem até um buraquinho aqui. Eu não gosto de entrar aqui, tá, ó? Seria ele o lugar, mas eu gosto de pegar uma perninha aqui e outra aqui. Porque fica essa perninha aqui embaixo, ó. Pra tampar esse buraquinho, dar um acabamento mais bonito. Então, vem aqui e faz o ponto. Agora, no alto. Agora, no baixo. Pega uma perninha aqui e outra aqui, certo? Venho e faço o ponto. Então, aqui eu vou prosseguir fazendo ponto em cada um deles. E vai dar certinho para equivaler para cada carreira que eu fiz aqui, um ponto na lateral. Então, eu vou ter 15 pontos aqui até chegar nesse cantinho. Bom, cheguei aqui no cantinho, completei, contei aqui, já tem 15 pontos, então tá ok. Agora, o que a gente vai fazer é um ponto a mais para referente a esse canto, tá? Então, eu vou fazer um ponto a mais, né? Mais um pontinho aqui referente ao cantinho. Agora sim, eu venho passar para esse lado, tá? Então, se eu tenho aqui 6 pontos, eu vou fazer também 6 pontos. Em cada um dos pontos da base, a gente faz um ponto. Então, vem aqui 1, 2, ó, vai ficando assim. Um ponto do canto, outro já pra cá. Já posso arrematar essa perninha também, ó. Trazer ela aqui pra ficar no meio dos pontos, certo? Aí, faço aqui 3, 4, 5. E aqui eu tô pegando sempre, ó, as duas perninhas que sobrou, tá vendo, ó? Daquela correntinha inicial. E aqui o sexto e último ponto, certo? Fica assim. Agora, a gente vai fazer mais um ponto pro canto, no mesmo lugar, você entra e faz o ponto do canto. E agora, o primeiro ponto para essa lateral. Lembra que a gente tem que ter 15 pontos, e aqui se repete o mesmo processo. Um no baixo, na realidade aqui vai ser um alto, né? Um no baixo, um no alto, no baixo, no alto, no baixo. E assim, sucessivamente, até chegarmos aqui. Então, eu vou fazer, já retorno com vocês. Bom, completei aqui os 15 pontos, já contei para conferir, né, a partir do ponto do canto, próximo até aqui, 15 pontos, certo? Fiz aqui o último, agora eu vou fazer mais um aqui pro canto, e mais um já para fazer o primeiro dos 6 desse lado, tá? Então, venho aqui, os 3 sempre no mesmo lugar. E aí, ó, só esse terceiro que eu fiz bem no centro, para não ficar 3 mesmo exatamente no mesmo lugar, senão o buraquinho fica bem grandinho, né? E aí, eu venho aqui, ó, e vou fazer segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, certo? Lembra que a gente começou o primeiro para esse lado e a gente terminou o último desse, então fica faltando um ponto do canto. Só que esse ponto do canto aqui, do finalzinho, eu não vou fazer porque vai ser o lugar da emenda, eu vou fazer um ponto parecido que vai equivaler ao ponto do cantinho, tá bom? Então, aqui que nós vamos fazer, ó. Nós vamos vir nesse primeiro ponto, aqui aquela correntinha para dar altura, não é ponto, tá? Vamos vir no primeiro atrás dele, dessa forma. Vamos pegar essa laçadinha, colocar na agulha e passar ela lá pra trás, certo? Agora, a gente vai vir nesse último ponto aqui desse lado, ó, o sexto. E vai vir aqui na parte de cima do ponto, tem essas duas perninhas. Você vai pegar apenas a de trás aqui e uma mais de trás um pouquinho, dessa forma. Colocar a agulha aqui na laçada e ajustar um pouquinho. Pega o fio e passa aqui por baixo disso tudo, ó. Sobe a altura do ponto e faz o primeiro, ok? Então, o primeiro ponto, ele ficou no lugar aqui, ó, do último desse lado, certo? Agora, o próximo ponto foi onde a laçada passou, que é o ponto referente ao canto, que a gente não fez na anterior, mas ficou essa laçadinha como se fosse ele, tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó, nessa laçada, bem no meio dela, e pegar a parte de trás dela, ó, tá vendo? Dessa forma. Essa é a laçadinha que passou lá pra trás. E vai pegar esse ponto que tá mais atrás aqui, ó. Tá? Que foi a laçadinha lá atrás, ó. Tá vendo? Você vai pegar assim pra deixar essa daqui da frente desocupada. Aí, você vem, pega o fio, sobe a altura do ponto e faz o ponto baixo. Próximo ponto já é o primeiro desse lado, ó. Aí, você vem aqui, ó, na perninha de trás, pega essa e essa aqui, ok? Faz o ponto baixo. No próximo, ó, pega essas duas, certo? E faz o ponto baixo. Então, eu vou fazer todos os pontos, sempre deixando essa perninha da frente aqui, ó, sem fazer, sem utilizar. Por quê? Porque agora a gente vai começar a subir as paredes da bolsa, tá? Então, eu quero diferenciar o fundo da subida da bolsa. E aí, ó, sempre pega uma perninha aqui e outra mais atrás um pouquinho,
assim. Que aí fica mais reforçado do que pegar apenas uma perninha, do que eu pegar apenas só essa, ó. Tá? Se eu pegar só essa, dá certo também, mas pode correr o risco de ficar os buraquinhos. Então, eu prefiro pegar as duas de trás. Não apenas essa, mas essa e essa outra, certo? E agora, pessoal, a gente vai prosseguir toda a carreira dessa forma, porém, eu vou dar uma pausa porque eu gosto de estruturar o fundo da bolsa. Porque sim, ela é uma bolsinha pequena, mas eu gosto dela bem estruturadinha, tá? A outra, por exemplo, que eu fiz naquele lilás, né, ela tá estruturada e ela fica mais durinha, tá? Aqui, ó, você coloca o peso na bolsa, ela não vai ceder pra ficar aquele fundo lá embaixo, tá? Às vezes você vê muito aí por aí a bolsa com fundo assim, ó, eu não gosto, tá? Eu prefiro que ele fique retinho, acho que fica mais bonito visivelmente. Mas não altera em nada muito assim o resultado, caso você queira deixar sem fazer a estruturação do fundo, tá? Não é obrigatório, é opcional. Então, como eu faço para estruturar? Eu uso a tela, que é essa tela aqui, a tela plástica da Bags Acessórios. Aqui tá só um pedacinho que eu já utilizei em outras bolsas, e aí vai sobrando, eu vou guardando, né? Pra poder utilizar também em bolsas pequenas, ó, dá super certo. Então, eu vou recortar aqui nesse momento, de acordo com o tamanho do fundo da bolsa. Lembrando que até aqui, ó, é a última carreira do fundo. Essa que a gente começou, que eu mostrei já o início pra vocês, já é a primeira da subida. Então, a tela, ela vai ser a medida até o fundo da bolsa, tá? Então, por isso que eu parei nesse momento pra facilitar aqui a medição. Agora, a gente vai cortar ela. Antes disso, eu vou logo queimar aqui, antes de eu esquecer, a parte azul da chama, ó. Você queima, vira a colinha, aperta aqui pra ele segurar firme, tá? Então, o arremate da pontinha inicial já tá feito. Passou por dentro dos pontos e a gente colou. Então, aqui, ó, eu vou colocar a tela por cima. Antes disso, como aqui é fio de poliéster, eu vou dar uma leve ajeitada aqui, tá? Não esticar muito, é só pra dar uma ajeitadinha. E aqui, ó, você vai medir mais ou menos isso aqui. Que ele fique, ó, mais ou menos aqui. Não pode chegar até o final, porque como a gente vai fazer já a próxima carreira, se nós pegar essas perninhas de cima aqui com a tela na hora de costurar, vai dificultar a próxima carreira, tá? Então, é mais ou menos aqui e aqui, ó, o tamanho que ela precisa ficar. Aí, então, a gente vem aqui e corta, mais ou menos aqui. É só você cortar e depois acertar direitinho. Deixa eu cortar aqui primeiro. Aí, agora a gente acerta, ó. Essas pontinhas aqui, essas perninhas, vão deixar ela bem retinha, então, tirar essa rebarba. Assim, é simples, é fácil de cortar e ela deixa uma estruturação bem bacana. Lembrando que essa tela também é da Bags Acessórios, tá? Quem tiver interesse, lembra que eu sempre deixo na descrição do vídeo o nome dos fornecedores, tudo certinho. Aí, aqui, pessoal, ó. Mais ou menos isso aqui, cortei os cantinhos para poder facilitar. Tô achando que vou cortar mais uma fileirinha aqui do lado maior, para ficar melhor aqui, mais exato. Ó, é mais ou menos isso, tá? Já vai ficar bem estruturadinha. Nesse momento também eu gosto de colocar as bailarinas, tá? Bom, agora eu vou colocar as bailarinas. Essa aqui é a no ouro velho, tá? Porque o nosso fecho também é no ouro velho. Então, pra combinar, né, eu decidi colocar elas no ouro velho. Essa aqui é a bailarina menorzinha. Na Bags Acessórios tem a 1,5 e tem a 1,2. Essa é a 1,2, tá? Então, ela vai super encaixar aqui nessa bolsa que é um pouco menor também. Então, é só você colocar aqui, ó, nos cantinhos. Você coloca quantas bailarinas desejar. Nesse caso, eu vou decidir colocar 4. Coloca nos cantinhos aqui, ó. Aí, você vira. Ela tem as perninhas que você abre, ó, uma para um lado e outra pro outro. É bem simples, não é difícil de abrir. E é só amassar bem para ela não ter risco de sair, ó, tá? Ela fica dessa forma. Mesma coisa faz aí com a outra, ó. Abre uma para um lado e abre a outra pro outro. E aí, ajusta bem, tá? E ela fica super segura, não vai sair. E dá um charme total, né? No final, a nossa bolsa, tá bom? Então, é só fazer isso com as 4. Bom, aí, colocadas as bailarinas, a gente vai costurar a tela. A tela tem um lado que é retinho, lisinho, e tem um lado que é mais áspero, tá? Que tem umas nervurinhas. Então, esse lado áspero eu gosto de colocar pra lá, pra dentro, e o lisinho pra cá, que facilita aqui pra mim na hora de prender, né? Na hora de costurar. Lembrando que as bailarinas você pode colocar também depois da tela, caso você já tenha costurado, né? O costura e esqueça de colocar as bailarinas.
dá sim pra colocar depois também, tanto faz agora como depois da tela. Bom, aí eu tenho esses clipes aqui, ó, que eu vou simplesmente prender aqui com eles, pra na hora da costura não ficar saindo do lugar, né, e facilitar aqui pra mim, ó. Então, lembra que eu falei pra vocês que é mais ou menos aqui que a gente pode costurar, não pode subir muito pra lá, tá? Pra não prender aqui a parte de cima do ponto, que é onde a gente vai fazer a primeira carreira da subida. Então, é só você vir aqui com o clipe, prender aqui, ó. Se não tiver ele também, não tem problema, tá? É só um detalhe a mais que ajuda a gente na hora da costura. Aí, você prende, e aí, na hora de costurar, você vai pegar um fio qualquer, pode ser invisível, pode ser linha normal de costura. Eu gosto de pegar sempre os fiozinhos que tá na agulha que sobra de outros trabalhos, eu vou reaproveitando nesse momento, porque a nossa bolsinha eu gosto de colocar forro em praticamente todas. Nessa aqui também vai ter. Então, não vai ficar visível se você usar aí fio de outra cor, tá bom? Então, é simples a costura, ó. Você vai vir aqui, já coloquei, já deu a nozinho aqui na ponta, né? Vem aqui, prende e começa a nossa costura. Aí, você vai prender na tela e na bolsa. Então, fiz esse buraquinho aqui, pulo 1 ou 2, acho que eu normalmente pulo mais 2, ó. Vou lá no próximo, prendo. Pulo 1, 2, no próximo e prendo. E assim eu vou costurando, ó, bem simples mesmo. E aí, você vai prendendo a tela na bolsa, ela vai ficar bem fixa. É uma parte rápida de fazer, não é demorada. E se for uma bolsinha pequena igual essa, mais rápido ainda, né, gente? Passei aqui pelo cantinho, ó, já vou seguindo aqui viagem. No cantinho eu gosto de fazer praticamente todos os buraquinhos pra ficar mais reforçado. E aí, venho e vou costurando, ó, certo? O importante aqui, ó, o fio já tá acabando, né, porque eu botei pouquinho. Tinha um pouquinho, na verdade. O importante é que você costure e que não prenda essa parte aqui, ó, tá? Aqui e aqui. Tá? Do ponto, pra não atrapalhar nessa carreira aqui que a gente tá utilizando esses pontos, ok? Então, eu vou costurar aqui tudo, ó, certinho, e aí a gente volta aqui pra continuar na parte do crochê. Bem, meus amores, já costurei tudo certinho, ó, tá bem fixo, né? Então, deixa o fundo da bolsa mais firme, mais estruturado, mas como eu falei pra vocês, não é obrigatório, tá? Quem não quiser fazer, não tem problema nenhum. É só pular essa etapa e a gente volta aqui agora a parte do crochê, onde a gente vai continuar fazendo, ó, o mesmo trabalhado que eu mostrei pra vocês, onde a gente faz um ponto em cada um dos pontos aqui, ó, ao redor que a gente fez na carreira anterior, pegando somente as duas perninhas de trás, tá bom? Então, eu continuo agora fazendo, ó, pegando as duas perninhas de trás. Lembrando que, como eu não costurei ele, ó, essas duas perninhas que eu falei pra vocês, fui avisando, eu não prendi na costura, então não vou ter problema pra poder fazer essa carreirinha, tá bom? Vou fazer ela toda e já retorno com ela prontinha pra gente passar pra nossa segunda da subida da bolsa. Bom, aqui eu já terminei a primeira carreira da subida. Vou medir aqui pra vocês o fundo certinho, já tá pronto, né? Deixar mais certo aqui, ó, que é dessa carreira aqui, ó, até aqui, tá? Essa última a gente não vai medir porque ela já é da subida, ela não subiu exatamente, ó, porque na próxima em diante é que ela vai começar, tá bom? Mas o fundo, ele é dessa nervurinha aqui, ó, até aqui, tá bom? Então, vou medir aqui pra vocês terem noção do tamanho. Ó, ficou aproximadamente 14 centímetros, tá? A largura fica, tá de cabeça pra baixo, né, gente? Tá de 6, quase 7 centímetros, tá? 6,5. Então, essa é a medida que você precisa ter do fundo da bolsa, tá? Depois que faz essa carreirinha de pontos ao redor, aí você tem que ter essa medida, tá? Que é daqui até aqui, tá bom? Só para nível de conferência de vocês, faz por essa medida para que dê certo com o nosso fecho. Então, aqui a gente vai, ó, já fiz aqui a última carreira, a gente vai prosseguir. Nós vamos fazer a emenda e vamos passar para a nossa próxima carreira, que é a segunda da subida da bolsa.